Existem 4 amores, mas aqui a gente traduziu como amor. Os gregos não. Eles davam nomes diferentes para cada tipo de amor. E eu não vou falar sobre os 4. Eu quero destacar só 2. E o episódio onde eu quero falar sobre esses 2 amores, vocês procuram depois. Eu só vou dizer e vocês vão saber qual é. Foi quando Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, se encontrou com Pedro. E aí ele disse uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu para ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele responde: Então cuide das minhas ovelhinhas. Ele repetiu essa pergunta mais 2 vezes. Na terceira, Pedro se entristeceu. Mas por quê? Não foi 3 vezes a mesma pergunta? De Pedro, tu me amas? É que na nossa tradução, esse amor que Jesus disse, ele tem diferença quando se trata da língua grega koiné, que era a língua popularmente falada entre os gregos na época. O que ele pergunta para Pedro, na verdade, é o seguinte: Pedro, tu me amas? Agapau ou ágape, se ficar mais fácil para você. Ou seja, você me ama perfeitamente? E Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Eu te amo imperfeitamente. E aí, Jesus pergunta para ele novamente: Mas Pedro, tu me amas, agapau? E Pedro responde para ele: Não, Senhor, o Senhor sabe. Eu só te amo, filéu, imperfeitamente. Aí ele pergunta pela última vez: Mas assim, Pedro, você só me ama, agapau? E ele responde para ele pela última vez, entristecido: Não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo, filéu, imperfeitamente. E Jesus responde novamente do mesmo jeito: Então, apacenta as minhas ovelhinhas, cuide do meu rebanho, dá continuidade para aquilo que eu comecei. O que a gente consegue entender? Que estava de frente o amor imperfeito e o amor perfeito. Jesus Cristo, obviamente, é o amor perfeito. E Jesus disse para o amor imperfeito, que é para mim, para você, para todos nós, assim, na pessoa de Pedro: Eu aceito o seu amor imperfeito. Basicamente isso. E eu queria começar com essa história porque ela é, sem dúvidas, uma das mais lindas para mim dentro da Bíblia. Quando está ali a representação do amor perfeito, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a representação do amor imperfeito, que é a humanidade. E o amor perfeito aceita o amor imperfeito, que é o nosso amor. E por que eu comecei com essa história, sendo que o nosso tema é pegadas? Meio que não tem nada a ver, mas eu quero traçar um paralelo. Então vamos ler lá. Pega aí a sua Bíblia e lê comigo o seguinte: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E bom, isso aqui é basicamente o início, onde os 12 estavam sempre com Jesus. É onde os 12, principalmente Pedro, estava observando cada passo de Jesus Cristo e recebendo a poeira dos pés dele. O que eu quero dizer com isso? É que eles estavam tão próximos a Jesus Cristo, e lembrando que naquela época as ruas não eram calçadas, tá? Que a poeira dos pés de Jesus Cristo caíam neles. Ou seja, é apenas um termo para dizer que as pessoas estavam sempre, os 12, conectadas a Jesus Cristo a um nível tão profundo e tão próximo que a poeira dos pés dele, que ele fazia, ele ao andar, caía sobre eles. Se você se lembra, Pedro disse também que iria à morte com Jesus Cristo antes dele ser crucificado. Ou seja, foi uma caminhada longa.
E Pedro, eu acho que é o melhor exemplo que nós podemos ter sobre caminhar com Jesus Cristo e errar bastante antes de chegar a esse ponto de entender que Jesus Cristo aceita o nosso amor filial, ele aceita o nosso amor que é imperfeito. Que é um outro exemplo legal, quando Jesus Cristo foi lá e deu um sustinho neles, andando sobre as águas. E Pedro falou: não, Deus, me fala para poder dar uma voltinha com você aí, vamos lá, libera aí para poder ir, me chama aí que eu vou. Eu sei que quando você fala dá certo. E ele falou: foi culpa de Jesus Cristo? Obviamente que não. Esse é apenas alguns dos relatos que eu queria deixar para vocês. Que uma vida com Cristo ela é feita de erros, mas erros pela nossa parte, nunca pela parte de Jesus Cristo. Ele jamais vai errar com a gente, mas a gente vai vacilar demais, muito com ele. Mas entenda que isso é a graça de Jesus Cristo. O amor imperfeito somos nós, o amor perfeito é ele. Então é trabalho dele sempre nos perdoar. E uma caminhada com ele significa a gente imitar esse amor perfeito, perdoar os nossos irmãos, assim como ele tem perdoado a gente. É dar amor àqueles que nos odeiam e nos querem o nosso mal. E isso nem sempre se configura em querer te matar, como foi com Jesus Cristo. Mas às vezes é o seu amigo lá da escola que fica te zoando porque você nunca beijou na boca. Às vezes é o cara lá do seu trabalho que sempre te zoa porque você nunca transou com ninguém. Entenda que amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou significa isso. A maior e mais clara expressão de respeito, de carinho e de admiração por uma pessoa é imitando-a. É por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo disse que era imitador. Enfim, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Continuem seguindo as pegadas de Jesus Cristo. E a forma de você fazer isso, tá aqui. Ou se não, olhando para aquelas pessoas que já estão nessa caminhada há muito mais tempo que você e estão lá na frente. Elas são o que é o físico para você entender como é a caminhada com Cristo, quando você não se sente muito encontrado em algum lugar. Entenda que Deus sempre usa pessoas para curar e ajudar a caminhar. Ou seja, Ele sempre vai usar Jesus Cristo revestido em uma outra pessoa para poder te ajudar a caminhar quando você ainda não tem esse revestimento de Cristo.